21h21. Então vamos lá começar. Gostaria de dar as boas-vindas então para vocês. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma live do nosso programa Rotina Magra. É um programa realizado pelo Grupo Viva Hábitos. E nós somos vários profissionais que estamos reunidos trazendo muito conteúdo para vocês. Começamos semana passada, então a gente está fazendo uma série de 10 lives. E essa semana a gente vai ter de segunda a sexta-feira. E nesse programa, então, a gente traz estratégias para ajudar as mulheres em geral a ter um emagrecimento que cabe na sua rotina, que se encaixa na sua rotina. Porque a gente, no nosso dia a dia, está sempre tão corrido e sobrecarregado, muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde, né, ou de nos organizar. E a gente não tem condições muitas vezes de mudar toda a nossa rotina para viver em função de repente de perder peso, né? Então, dentro da rotina que a gente tem condições de melhorar um pouquinho mais, poder cuidar da nossa saúde e olhar um pouco para a gente. E a questão do peso é essencial porque a gente sabe que ele pode levar ao aparecimento de outras doenças aí que vão impactar diretamente na nossa qualidade de vida, né? E o assunto que eu trago hoje para vocês é por que é mais difícil emagrecer depois dos 30. Alguém concorda comigo que é mais difícil emagrecer depois dos 30? Ou vocês acham que não faz diferença? Vocês já ouviram falar que depois dos 30 fica mais difícil da gente perder peso? Comentem aí para mim quem já ouviu falar nisso ou já sentiu na pele isso também, né? De estar com dificuldade, se viu de repente lá com 20 anos, bastava fazer uma rotina de exercícios físicos ou restringir um pouco na dieta e já tinha resultados rapidamente. E agora, depois dos 30, ou dos 40, ou 50, você já sente essa dificuldade. Quem quiser comentar aqui para a gente ver. Ou será que sou só eu? Quem teve essa dificuldade? A Raquel comentou, muda tudo. Totalmente difícil eu após as 40, Kátia. A Neuza sentiu na pele. Lídia concorda também. Vamos ver quem mais respondeu aqui. E isso é uma verdade mesmo, gente, né? Então, realmente essa dificuldade existe e existe um motivo também para isso. É isso que eu estou aqui hoje para trazer para vocês, para a gente conhecer qual o motivo que leva a ter essa maior dificuldade em perder o nosso peso e o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, tá bom? Então, quando a gente está na adolescência, por exemplo, o nosso corpo está em pleno crescimento, está em plenas atividades, a nossa condição física é, bem ativa, né? Então nós estamos fazendo bastante atividade, a gente tem muita energia e por conta disso a gente crescendo também, né? Por conta disso, tudo que a gente vai estar comendo, ingerindo, o nosso corpo ele vai estar aproveitando da melhor forma possível, vai tentar sugar tudo que for de nutrientes que a gente estiver ingerindo para transformar em energia e transformar também em substrato, em tecidos, em órgãos, enfim, tudo que o crescimento está exigindo, né? Precisa ter um fortalecimento ósseo, aumento da massa magra, dos músculos. Então, nesse momento, o adolescente ele tem um alto metabolismo. O metabolismo dele está super acelerado, porque ele está aproveitando muito desses nutrientes. Porém, com o passar do tempo, isso ocorre uma diminuição. Com 20 anos, a gente está também bem ativa e todas as atividades que a gente faz, a gente consegue também estar aproveitando esses nutrientes, o que já passa a ser diminuído a partir dos 30 anos. Então, quando a gente fica próximo à idade dos 30 anos, começa a acontecer uma baixa do nosso metabolismo através de algumas alterações hormonais que podem estar acontecendo. Mas não só são alterações hormonais.
A Maiara, olha, eu cheguei aos 30 hoje. É, Maiara, tá de parabéns, né? Hoje essa live eu dedico pra Maiara, que tá de aniversário e fez 30. Ela trintou hoje, hein? Bem o nosso assunto. Seja bem-vinda aí, Maiara. Que legal que tá acompanhando. Então, aí, eu estava falando ali do nosso metabolismo, né? Então, com o passar dos anos, ele vai diminuindo. O que que acontece para diminuir esse metabolismo? Não é simplesmente do nada ele começa a baixar, né? Ocorrem algumas alterações bioquímicas no nosso corpo. Então, uma delas a gente começa a diminuir massa magra, massa muscular. Essas alterações começam nos 30, mas a gente ainda não sente. Começa a sentir lá pelos 40 anos. Mas para vocês terem uma ideia, dos 40 aos 60 anos, nós perdemos em torno de 200 gramas de massa magra por ano. É bastante, né? Então, e por que é importante a massa magra? Porque é o músculo que gasta as calorias. A massa magra é o que faz com que a gente queime as calorias que a gente ingere. O que que no nosso corpo gasta calorias e queima? São os músculos e os órgãos que estão trabalhando, certo? O tecido gorduroso, ele não está queimando caloria, ele está armazenando. Então, quanto maior a porcentagem de massa magra nós tivermos no nosso organismo, maior vai ser o gasto energético. Esse gasto energético em repouso, ele é chamado metabolismo basal. Então, quanto maior o metabolismo basal, mais a pessoa gasta calorias. Quanto menor, mais ela vai estar acumulando. Então, assim, o que que leva a ter esse déficit de massa magra, esse déficit de queima de calorias? São algumas alterações hormonais. Um dos hormônios envolvidos é o hormônio do crescimento, o GH. O GH ele é bem importante quando a gente está em diversas fases da nossa vida, mas especialmente na adolescência, quando a gente está crescendo bastante. E depois dos 30 anos ele começa a haver uma diminuição. Então a gente já não tem tanto estímulo do GH sobre os nossos músculos, por isso que ele acaba tendo uma diminuição também e acaba tendo essa perda de massa muscular, que com o tempo ela se torna cada vez mais acelerada. A gente não percebe com 30 anos, embora ela já esteja acontecendo, mas fisicamente a gente ainda não percebe tanto quando já chega nos 40 ou mais ainda nos 50, nos 60, nos 70. Tá? A massa magra ela é muito importante para nos dar também força muscular, tônus muscular. Então, se está diminuída a minha massa magra, eu tenho menos força, menos tônus, eu tenho menos resistência para estar fazendo as atividades físicas também, tá? Que acaba levando a ter uma queda na atividade física e aumentando o sedentarismo. A gente observa que após os 30, 40 anos, uma grande parte das mulheres ela tem um certo comportamento parecido, né? Que seria o quê? Começar a ter uma propensão a sedentarismo. Então, a gente, lá na nossa idade jovem, a gente está bem mais disposta para ir frequentar uma academia, para fazer uma caminhada, para muitas vezes corrida, enfim, exercícios até mais intensos, né? E depois a gente vai tendo essa propensão a ficar mais sedentária. Isso é outro motivo também que acaba diminuindo o nosso metabolismo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, tá? Assim, aqui a gente vai fazendo um bate-papo, conversando e tirando dúvidas também. E eu sei que é um assunto também que às vezes vai até ser um pouco confuso, pode ir perguntando e a gente vai esclarecendo. Essas alterações que eu comentei, elas acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres, mas para as mulheres em especial, ela acaba sendo mais intensa, porque no geral já a mulher tem menos massa magra do que o homem, então o metabolismo dela já é um pouco mais diminuído do que no sexo masculino. E existem outros eventos que ocorrem, por exemplo, as gestações, né, alterações hormonais nas mulheres, tratamento com reposição hormonal, anticoncepcionais. Esses eventos eles fazem aumentar a produção de gordura corporal. Tá? Então a mulher acaba produzindo mais gordura e diminuindo mais a massa magra dela também.
Então, o que eu falei até aqui, só para recapitular para quem chegou agora, né? A partir dos 30 anos ocorre uma redução do nosso metabolismo, decorrente de alterações biológicas, bioquímicas no nosso corpo, que são principalmente relacionados aos hormônios, os hormônios responsáveis pelo nosso crescimento e também pelo nosso emagrecimento, tá? Um dos principais envolvidos aí que eu comentei é o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele estimula os músculos. Então, quando a gente está com GH baixo, a gente acaba diminuindo o desenvolvimento da massa muscular e acaba, inclusive, tendo perda de massa muscular a partir dos 30 anos, mais acentuado para acima dos 40 ou 50 anos. Outras causas também que fazem com que diminua o metabolismo nessa faixa etária são outros fatores até que nem são relacionados à parte metabólica propriamente dita, tá? Alguns fatores externos. Por exemplo, o uso de medicamentos. Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos desenvolvendo doenças crônicas, dores, algumas condições físicas que possam necessitar de medicamentos, muitas vezes de uso contínuo. E existem medicamentos que fazem a gente ganhar peso, né? Por exemplo, algum corticosteroides, né? Corticoide. Quantas pessoas que têm dor que tomam corticoide para aliviar a dor, né? Aquelas injeçõezinhas de 30 em 30 dias é corticoide. Aquela medicação lá faz ganhar peso, se for tomar muito frequentemente, né? E quantas vezes a gente recebe no consultório a pessoa pedindo para tomar, eu quero aquela injeção para dor, mas nem sempre é necessário, então a gente tem que avaliar muito, né? O que eu estou falando aqui em relação a medicamentos, né? Além do corticoide, alguns antipsicóticos também podem fazer ganhar peso, tá? Eu nunca deixe de tomar os seus remédios porque esse remédio aqui me faz ganhar peso. Nunca deixe de tomar sem consultar o teu médico antes, tá? Eu estou comentando sobre os medicamentos a título de conhecimento, mas não estou orientando ninguém a parar de tomar nenhum medicamento, tá bom? A insulina também é outro medicamento que pode fazer ganhar peso, tá? Então, muitos diabéticos que fazem uso de insulina injetável, elas podem ganhar peso por conta da própria insulina. Então, nesse sentido, não é para parar de usar insulina, tentar controlar na alimentação para de repente não ter a necessidade de tomar tanta insulina. Outro fator que acaba influenciando também é o sono. Já foi falado na semana passada, a Cláudia trouxe aqui para a gente a importância do sono em relação ao nosso emagrecimento, né? E a gente já sabe que a necessidade do sono ela diminui com a idade. Uma criança recém-nascida ela necessita de 22 horas de sono por dia, sendo um idoso de 80 e poucos anos dorme 5 horas, tá? Então a gente diminui a necessidade de sono. Aí, levando em conta os afazeres e nossa rotina e a correria, muitas vezes a gente deixa para fazer muitas coisas à noite e acaba dormindo muito tarde e acordando muito cedo. Então, o ideal nessa faixa etária aí, acima dos 30 anos, é que a gente consiga dormir pelo menos 7 horas por noite. Durante o sono ocorrem muitas alterações hormonais necessárias para o nosso corpo se restabelecer e equilibrar suas funções também, tá? Então, tenha uma boa noite de sono. Vamos lá, recapitulando as coisas que a gente precisa cuidar. Os medicamentos, observar se não está tomando medicamentos que fazem ganhar peso desnecessariamente. Será que a gente está dormindo bem, tendo uma boa noite de sono, para poder também equilibrar, ter o equilíbrio hormonal do nosso corpo? Quem dorme bem aqui? Coloca aqui. Quem dorme pouco, todo mundo dorme mais que 7 horas por noite aqui? Conte para nós. Meu sono é muito leve, acordo várias vezes à noite. A Denise. A Nachelle dorme. Quando a gente dorme pouco, nós temos muita ansiedade no outro dia também. Então, durante o sono a gente ter mais apetite, tá? Porque inibe a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ele aumenta a grelina, que é o hormônio que dá a fome pra gente.
ele altera também a liberação do cortisol e a gente acaba também tendo muita ansiedade. No outro dia tem mais apetite e menos disposição para movimentação. Então, a gente tendo menos disposição para movimentação, a gente acaba ficando mais parado, mais sedentário. Então, a pessoa que dorme pouco, ela tem tendência a ser mais sedentária, tá? Então, se a gente conseguir dormir bem, no outro dia a gente vai estar mais disposto para fazer uma caminhada, para fazer uma abdominal em casa, fazer algum exercício que a gente esteja com vontade de fazer, ou mesmo andar de bicicleta, né? Tá? Agora, me diga quem que passou uma noite mal dormida e no outro dia estava feliz para fazer uma caminhada, para sair correr. Eu não consigo. Depois que não durmo, que passa a noite em claro, eu não consigo. Mas a Neuza dorme como um anjo. A Cristiane dorme muito leve, sono muito leve. A Márcia Barpe 8 em média. Opa, Márcia, tá de parabéns, hein? Conseguiu bater aí, passar das 7 horas. Então, muito importante. Vamos colocar em prática as coisas que a gente vai aprender aqui, tá, meninas? Então, não é só ouvir. Vamos colocar em prática. Vamos ver se hoje à noite a gente já vai dormir um pouquinho mais cedo para acordar amanhã mais disposta e fazer a caminhada, tá? Depois vocês marcam, coloquem pra gente lá no Insta ou no Face, deixa ali, ó, se conseguiu fazer a caminhada, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre a televisão. A televisão não é um fator hormonal, mas é um fator do meio que interfere muito. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque é muito comum as mulheres nessa faixa etária ficarem em frente à TV, assistindo novela, assistindo filmes, né? E a TV, eu não preciso nem falar para vocês, né? Que quando a gente está sentada, quanto mais tempo em frente à TV, mais sedentário a gente fica. E não é só ficar sentado assistindo TV. Então, já tem estudos que mostram que a maioria das vezes que as pessoas estão sentadas em frente à TV, elas comem desnecessariamente coisas que não comeriam se não tivesse ali, não presta atenção no que está comendo, então tem tendência a comer coisas mais calóricas, hipercalóricas. Ah, ninguém vai pegar uma saladinha para comer lá assistindo um filme. O que geralmente a gente traz para comer? Uma pipoca bem salgadinha, bem gordinha, gordurosa, né? Uma pipoca doce, chocolate, batata frita. O que mais que vocês trazem para assistir TV? Ninguém traz uma saladinha, uma frutinha, né? Agora eu vou comer, chupar laranja na hora do filme. Se alguém faz isso, comenta aqui que eu vou dar os parabéns. Mas eu acho difícil. Vamos fazer a sessão cinema. Todo mundo comendo bergamota. Pipoca gourmet. A delícia. É, né, Denise? Uma delícia, né? Mas tem que ser uma vez por ano só. É isso aí. Então, no caso da TV, o ideal é diminuir o número de horas de TV. Assim, vamos fazer uma reflexão assim. E assim, além da TV, a gente pode até estender para outros dispositivos, né? Que hoje em dia não é necessariamente só a TV. Às vezes a gente está assistindo filme no celular ou está assistindo no computador ou no note, também conta como os eletrônicos. Então, vamos tentar diminuir o número de horas que a gente fica em frente à TV assistindo e o que a gente puder substituir para fazer uma caminhada, um exercício, né? Tá bom? E procurar ter alternativas de lanches saudáveis. Então, fazer traz uma torradinha integral, um patezinho de atum, alguma coisa mais saudável assim para estar utilizando na hora de fazer, de assistir. E às vezes também nem precisa, né? Porque a gente acaba se condicionando muitas vezes a hábitos que a gente precisa estar relacionado com comida. Eu vou assistir filme, eu tenho que comer. Às vezes eu acabei de almoçar, mas será que é preciso mesmo estar comendo? De repente toma um chimarrão só, né? Então, quem sabe a gente criar o hábito de não precisar comer na hora de assistir. Outro fator também bem importante, e isso provavelmente vocês também já ouviram falar, é o estresse.
Então, quando a gente é criança, adolescente, nós temos menos responsabilidades. A partir do momento que nós vamos crescendo, as responsabilidades aumentam quando a gente vai envelhecendo e também as preocupações. É uma lógica. Quanto mais preocupações a gente vai tendo no decorrer da vida, mais estresse a gente vai tendo também, tá? E o estresse, ele faz elevar o cortisol, que também faz ganho de peso. A gente sabe que a pessoa que está mais estressada e mais ansiosa, ela também tende a comer mais, tem menos, tem mais irritabilidade, mais cansaço físico, então também tende a fazer menos exercícios físicos. Então, uma dica aqui é a gente gerenciar o estresse, tirar fatores muitas vezes que são tão estressantes que de repente não seriam necessários, a gente procurar lidar melhor com isso, diminuir coisas que a gente pode diminuir que nos estressam tanto para poder ficar um pouco mais tranquila consequentemente, acabar ajudando no nosso ganho, no nosso perder peso. Deixa eu ver quem mais. Só coisa boa, Débora. Olha, a Kátia levou uva para comer, né? Muito bem. Mas a Débora levou brigadeiro, cri-cri. Ah. O que que a gente podia. Vamos fazer sugestão aqui. Alguém sabe algum lanche que podia sugerir para as outras do grupo aí para levar para assistir TV? Alguém dá uma sugestão aqui? Uma coisa bem fácil, bem prática e que vamos sugerir para todo mundo aqui. Coloque alguma ideia. Olha que legal, vamos trocar ideias aqui. Eu sugeri torradinha integral, pega pãozinho integral e torre e faz um patezinho de atum, em vez de comer uma pipoca gourmet que vai chocolate branco, leite ninho, açúcar. Fica gostoso, mas é uma bomba também, né? Salada de fruta é ótimo. Salada de fruta, maçã picadinha. Muito bem, Kátia, obrigada. Maioria é fruta, né? Prático, fácil, gostoso. Ó, fruta desidratada. Isso é bom para quem gosta de ficar beliscando, né, Denise? Tipo, um amendoinzinho. Ou amendoim sem sal e sem açúcar, só amendoim também é uma boa pedida, né? Banana com chia, canela e açúcar mascavo. Olha, Natiele, muito boa essa. Muito boas as sugestões. Mate de leite, Neuza, sem açúcar, então, né? Palitinho de cenoura, olha. Castanhas, amendoim. Muito bom. Viu quanta sugestão, gente? Quanta coisa boa a gente pode substituir pelo que a gente costumava fazer? Então, a gente vai encaixar na nossa rotina. Você não vai deixar nunca de assistir teu filme, pode assistir, mas agora não precisa ser com batata frita ou com chocolate, né? Já temos sugestões para a gente mudar alguns hábitos dentro da nossa rotina. Quando sobra tempo para a gente assistir filme, né? Que quem tem filho, quem trabalha fora, às vezes não dá muito tempo. Então, só para recapitular, tá? Alguns fatores que fazem com que a nossa taxa metabólica ela possa estar diminuindo e fique mais lenta à medida que a gente envelhece. Então, uma redução da atividade física, como a gente já comentou, quando a gente reduz a atividade física, também a gente acaba estimulando menos o músculo e acaba diminuindo massa muscular, tá? A perda muscular, ela acontece naturalmente, fisiologicamente, a partir dos 30 anos, isso se chama sarcopenia, e nós vamos estar falando numa outra aula depois especificamente só sobre massa muscular e falar a importância do tecido muscular, né? Isso a gente vai estar falando amanhã. Aí quem quiser já vai ser uma complementação dessa aula de hoje. As mudanças hormonais que a gente já falou também, que acabam acontecendo conforme vai passando o tempo. Então, aqui especialmente os hormônios sexuais, que vão baixando tanto no homem quanto na mulher e também o hormônio, o GH, tá? Então ocorre uma diminuição da testosterona, uma diminuição dos estrógenos e ocorre diminuição do GH. Outros hormônios também são alterados, mas esses são os mais envolvidos, assim. E tem uma outra alteração que ocorre também lá na nossa célula,
Dentro das nossas células existem uma estrutura chamada mitocôndrias. Provavelmente vocês não devem conhecer, né? Mas as mitocôndrias, elas são responsáveis para fazer essa, essa transformação dos nutrientes em energia, elas que vão gerar essa energia para a gente. E com o passar do tempo, as mitocôndrias elas passam a ser menos eficientes, elas trabalham menos, então acaba tendo essa dificuldade dessa transformação da energia. Por exemplo, como um alimento, ela vai ser quebrada em várias moléculas, que vai ser transformada lá em glicose, e depois intracelular, essa glicose vai ser quebrada em outras estruturas que vão gerar energia. Isso ocorre dentro da mitocôndria. Então, quando a gente, com o passar com o envelhecimento, a mitocôndria ela vai diminuindo a função, vai tendo mais dificuldade de fazer essa transformação. Bom, quanto à mitocôndria, a gente não pode fazer nada, tá? Isso aí a gente é parte da fisiologia. Mas quanto a todas as outras coisas que a gente falou aqui, a gente pode e deve tomar algumas decisões assim para a gente melhorar, né? Melhorar o nosso metabolismo aí. Então, existem fatores que podem ser controlados através da nossa mudança, estilo de vida, por exemplo, exercícios regulares, né? Então, quando a gente faz exercícios, nós vamos estar melhorando o nosso metabolismo basal. Como eu falei para vocês, o metabolismo basal é o quanto que eu gasto de calorias quando eu estou em repouso, certo? Então, em repouso, eu gasto uma quantidade X de calorias. Uma pessoa que se exercita regularmente, quando ela está em repouso, ela está gastando muito mais calorias do que uma pessoa que é sedentária. Se eu colocar um atleta do lado de um sedentário, eu já falei isso para algumas pessoas aqui, talvez vocês já vão dizer, ela já falou isso para mim, mas eu acho bem importante fazer essa comparação. Quando a gente coloca um atleta e um sedentário, os dois fazendo a mesma coisa ou em repouso, o atleta vai estar gastando mais calorias naquele momento pelo simples fato de ele ter uma maior quantidade de massa magra ou músculo, tá? Por que ele tem isso? Porque ele sempre está se exercitando, então ele está estimulando o corpo dele a produzir músculo, a produzir massa magra, e por isso, quando ele está parado, ele está também queimando calorias, coisas que o sedentário não está fazendo, ele está bem menos queima de calorias, né? Então, a gente não emagrece só durante aquele exercício que a gente está fazendo. A gente emagrece também quando a gente está em repouso, se a gente tem uma quantidade suficiente de massa magra que está fazendo com que o nosso metabolismo seja maior, tá? Então, quando a gente tinha 20 anos, era bem mais fácil. Por isso que a gente tinha mais facilidade de emagrecer com 20 anos, porque a gente tinha mais massa magra. A gente perdia peso, às vezes, mesmo naturalmente em repouso. Agora, com os 30, com os 40, né? No caso, eu já passei dos 40, já é bem mais difícil. Mas aí, por esse motivo que a gente deve, então, dar uma atenção especial e aí sim fazer mais exercícios do que costumava fazer antes, porque isso não era tão necessário. Agora que nós precisamos, então, aumentar a quantidade de exercícios que a gente costumava fazer, porque aí nós compensamos o que está acontecendo fisiologicamente no nosso corpo, está diminuindo massa magra fisiologicamente, mas eu posso, através do meu exercício, estimular, então a gente acaba ganhando músculo através do exercício, a gente acaba tendo um equilíbrio. Então, assim, algumas dicas também. Além de estar praticando exercício físico, dar uma atenção especial para a nossa alimentação. Olha a Natiele perguntando, óleo de coco é bom para fritar coisas? Na verdade, como até a nossa Nutri já tinha falado outra vez, Natiele, só mudando agora um pouco, né, do assunto, mas é gordura também, então tudo vai depender da quantidade. Ele pode ser usado para fritar, né? Claro que entre o óleo de coco e um óleo de soja, o óleo de coco acaba sendo melhor, mas ele ainda é óleo, ainda é gordura. O ideal é a gente não usar fritura, né? O que a gente puder fazer assado ou na airfryer, melhor do que usar a própria gordura. Mas a gordura, quanto mais natural, é melhor. Musculação é super importante para nós, a Denise comentou. Sim, então que tipo de exercício que seria o ideal para fazer? Que bom, Denise, que você tocou nesse assunto. Tá? Então é bem importante intercalar exercícios aeróbicos, né? Então
que você possa queimar bastante calorias, mas a musculação é importantíssimo. Na musculação você vai acabar estimulando mais a tua massa muscular. É importante que esse exercício de musculação ele seja supervisionado por um profissional, porque se você fizer de uma forma errada, você pode correr o risco de fazer lesões, né? Então, não aumentar muito a carga, começar gradativamente, começar aos poucos, mas é bem importante sim. E quando a gente está buscando fazer um exercício, a gente não busca só emagrecimento, busca também ganho de massa magra, tá? Devemos aumentar o tanto de proteínas que comemos? Sim, eu vou chegar agora nessa parte aqui para dar as dicas da alimentação. E aí vou passar para vocês o nosso passo a passo que a gente deve estar fazendo para poder se cuidar. Deixa eu ver aqui a Neuza. Quais frutas quem é pré-diabético pode comer? Neuza, todas as frutas elas contêm açúcar, mas elas não são proibidas para o pré-diabético. Na verdade, ele pode comer todas. Só vai depender da quantidade, tá? Então é importante. As frutas elas têm muitas vitaminas. Então tem vitaminas que a gente só vai encontrar nas frutas e a gente não vai encontrar em outros alimentos. A gente não deve se privar. É diferente de um diabético que está descompensado, que está lá com seu diabetes 200 e pouco, 300, 400. Então a gente vai restringir essa fruta, porque aí ele vai estar comendo muito açúcar. Agora, entre uma fruta e uma bolacha, come a fruta, deixa a bolacha, deixa o leite, tira o leite condensado, tirou o açúcar, né? Porque pré-diabético, se você tirar o açúcar branco, se você trocar o pão branco pelo pão integral, trocar o macarrão normal pelo macarrão integral, o arroz pelo arroz integral, a fruta não vai fazer diferença. Tu pode comer a fruta, porque tu já vai ter melhorado muito no outro aspecto da tua alimentação, né? Uma vez ouvi que o nosso organismo reduz o metabolismo por ano, equivalente a ganhar 2 quilos por ano. Será isso mesmo? Na verdade, é assim, ó, Débora. Quando a gente perde em torno de 200 gramas por ano a partir dos 40. E a gente perde 200 gramas de massa muscular e ganha 600 gramas de gordura por ano. Então, pensa que em 5 anos daria uns 3 quilos de gordura, né? Tá? Essa seria uma média. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas uma média é essa. Ganhar em torno de 600 gramas de gordura e perder 200 gramas de músculo. Então vamos lá. Quem mais tem alguma pergunta pode estar perguntando aqui. A gente tem um tempinho ainda. Devemos aumentar o tanto de proteínas que comemos? Então, assim, sobre a nossa alimentação. Então, o que a gente precisa fazer para emagrecer depois dos 30? Tá? Sobre alimentação. Avaliar qualidade versus quantidade, tá? Então, se a gente puder a gente dá preferência à qualidade dos nutrientes que a gente ingere. Desculpa, estava olhando, não estava conseguindo enxergar tudo isso. Então, vamos dar atenção especial para a qualidade dos alimentos em relação à quantidade. Se eu tiver na minha casa alimentos vegetais, alimentos ricos em proteína, sim, Denise, é bom para massa magra, né? O ovo, a carne, mas a carne sem gordura, de preferência também aí carnes brancas, né? Tá utilizando. A gente até já tinha comentado em outra, a Nutri deu uma série de dicas também, mas basicamente os alimentos integrais, frutas, verduras e carnes magras, ovos, as oleaginosas também, a gente ter esses alimentos em casa, não se ater tanto à quantidade, mas à qualidade dos alimentos, tá? Sempre tá variando também os nutrientes e eventualmente, se você sentir vontade de comer um doce também, não, né, que seria esporadicamente, não teria problema, você pode até comer, só que aí você vai cuidar a quantidade, tá? Então, os alimentos de qualidade que você vai ter na tua casa, você pode comer à vontade. Os alimentos que não são considerados saudáveis, que são os alimentos com gordura trans, os doces, as frituras em geral, e esses você presta atenção na quantidade que vai estar ingerindo. Então, você quer comer, não vai se privar, você está querendo muito aquilo, tudo bem, mas come uma quantidade menor, tá? Então, aí você acaba tendo a possibilidade de comer de tudo um pouco, mas com uma consciência, sem estar colocando o pé na jaca, sem estar colocando tudo
por água abaixo. Mas o que a gente muitas vezes vê é que na nossa casa tá lá o pão, a cuca, a bolacha caseira, o macarrão, o doce, e muito pouco a gente vê as outras coisas na mesa, né? E aí acaba tendo maior aceleração da quantidade, do armazenamento de gordura, e aí não vai ter também substrato para a produção da massa muscular, tá? Uma coisa que é importante também ter bastante fibras nas refeições, as refeições serem a cada 3 horas, tá? Quando a gente fica muitas horas em jejum, o nosso corpo ele acaba segurando as calorias, então ele vai pensar que a gente vai ficar muitas horas em jejum novamente. Então, quando eu como, ele segura o máximo das calorias dos nutrientes do que eu comi e ele diminui o gasto energético para segurar aqueles alimentos e armazenar, porque pensa que a gente vai ficar muitas horas em jejum novamente. Então, quando eu como cada 3 horas, aproximadamente, o meu organismo ele já sabe que daqui a 3 horas ele vai ter alimento para ele. Então, ele usa só o necessário daquela refeição que eu fiz, certo? Então, a se alimentar de várias refeições em menores quantidades é mais válido do que poucas refeições em maiores quantidades. Ingerir bastante água, isso também a gente não precisa nem estar repetindo, né? Acaba sendo um clichê. Toda vez, toda palestra que a gente vai trazer aqui, a gente vai estar lá falando beba água, mas a gente tem que falar, né? Então, dormir bem, como eu já comentei, pelo menos 7 horas por noite. Tentar se afastar de fatores estressantes e que te gerem muita ansiedade, porque a ansiedade vai te fazer comer mais, tá? O seu corpo ele não vai responder da mesma forma aos exercícios físicos como quando você tinha os 20 anos, mas isso não é um motivo para não fazer. Então, dessa forma, a gente deve sim continuar fazendo exercícios e intensificar mais do que quando a gente fazia naquela época. Vamos ver, alguém perguntou aqui. A Cleusa, minha mãe. Oi, mãe. Também sinto muita fome à noite. Dani, é preferível fazer uma torrada com qual tipo de pão? O francês engorda mais que o integral? Natiele, não é que engorda mais. Talvez, dependendo do pão integral, você vai ver a quantidade da fatia até aproximar do número de calorias. Mas o pão integral, ele tem muito mais nutrientes do que o pão francês, né? O pão francês é uma farinha branca, ele não tem quase nada de fibras, não tem outros nutrientes, vitaminas, e o pão integral ele já vai ter mais, sem contar que ele tem um processo mais complexo da digestão. Então a digestão do pão integral, por demorar um pouco mais, ele vai ter saciar por mais tempo. Tá? Então, quando a gente vai ver um alimento, não é nem só o número de calorias daquele alimento, mas também o processo que ele leva para ser metabolizado pelo nosso corpo. Então, o pão integral ele ajuda mais a aumentar o teu metabolismo do que o pão branco, o pão francês, por exemplo, mesmo tendo às vezes equivalência de calorias. Outra dica, assim, a perda muscular ela é bem maior na parte inferior do corpo do que na parte superior. Primeiramente ocorre assim, nos membros inferiores. Então, é bem importante fazer exercícios para os membros inferiores, como exercício de agachamento, por exemplo, né? Então, assim, façam o teste em casa, quem consegue fazer bem um agachamento, porque é bem difícil fazer, né? É porque a gente perde força bem rápido nas pernas, né? A gente vai agachar um pouco, dá a sensação que vai cair. Então é importante sempre estar fazendo esses exercícios, tá? Encontrar uma atividade física que seja. Alguém comentou, acho que foi a Fernanda que comentou aqui na live, né? Qual é a melhor atividade física? É aquela que você não faz. Então, vamos começar a fazer. Eu estou trazendo as dicas das meninas aqui pra gente, tá? Não podemos esquecer de falar também do uso do cigarro e do álcool, né, que acabam atrapalhando também no metabolismo, são nocivos ao nosso corpo, tóxicos e que vão acabar também interferindo no nosso metabolismo. Débora, uma vez eu vi que nosso organismo reduz o metabolismo, isso já falei. Dia do lixo, agachamento, coisa do capeta. É difícil mesmo fazer.
Nossa, agachamento para os fortes, a Solange aqui. Escreve aqui quem consegue fazer o agachamento bem direitinho. Vamos ver quem consegue fazer. E quem tem dificuldade, vamos ver. Contem para nós. Tem muitas câimbras nas pernas. Denise, cãibra é falta, muitas vezes falta de alongamento, né? E falta de fortalecimento. Então, quando a gente perde o tônus muscular e a força muscular, a gente tem mais câimbras. A gente tinha que fazer compartilhado aqui, né? Ver quem consegue fazer, todo mundo fazer pra gente ver até onde que vai. A Clary consegue facilmente. Muito bom, Clary, que bom. Eu não me sinto bem em academia, o que fazer? Kátia, a gente não precisa só de academia, né? Não é só a academia que a gente vai, onde, que a gente vai poder se exercitar. Então, tem pessoas que gostam de fazer exercício ao ar livre, uma boa caminhada, fazer, mesmo os exercícios de musculação, existem muitas opções para a gente fazer em casa, fazer com pesos em casa, às vezes com 1 quilo de sal, com 2 quilos de açúcar, né? Utilizar mesmo cadeira, sofá. Ah, então, existem muitas estratégias que a gente pode estar utilizando para se exercitar. Academia é uma opção para quem gosta, mas não é obrigatório que seja na academia. O importante é você fazer exercícios que não te causem lesão, né? Mas uma caminhada é essencial. A gente deve estar fazendo, né, diariamente. O ideal seria a gente fazer 10.000 passos por dia. Então, antes de acabar, eu gostaria de falar para vocês aqui que esses cuidados que a gente comentou até agora, eles devem começar o quanto antes, né? Não precisa necessariamente esperar chegar nos 30 ou esperar chegar nos 40 para a gente começar. Quem tiver a oportunidade de começar antes, lá nos seus 20, poder fazer como se fosse um estoque, uma poupança de saúde para futuramente, então teria oportunidade, né? A gente está trazendo esses assuntos aqui para quanto antes a gente começar melhor. A gente vai precisar muito dos nossos músculos quando a gente tiver uma idade mais avançada. Quando a gente tem uma quantidade pequena de músculo, de massa magra, a gente tem menos força, menos tônus muscular, menos equilíbrio, risco de queda, tremores, fraqueza. Então, é muito importante. Tem estudos que falam, por exemplo, assim, quem desenvolve doença de Parkinson, que é aquela doença que a pessoa tem tremor nos membros superiores, tremores e mesmo que trava o organismo, né? Quando a pessoa tem uma quantidade boa de massa magra pré o aparecimento da doença, ela tem uma boa recuperação, responde muito mais à fisioterapia, por exemplo, do que quem tem uma sarcopenia, quem tem uma baixa quantidade de massa muscular. Então, é um investimento para o futuro, né? Tá bom? Então, exercícios físicos para buscar queima de calorias são importantes, mas principalmente para buscar aumentar o ganho de massa muscular. Então, amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Olha, Cleusa, o simulador de caminhada funciona para o exercício? Funciona também. O simulador de caminhada também é uma forma de você se exercitar. Ele faz também alongamentos, né? Ele alonga meio corpo, ele é aeróbico. Ele não faz tanta parte muscular, mas ele ajuda para ser, com certeza, todo exercício bom. Quem me perguntou ali, você faz? Débora Somer, se eu faço o agachamento, eu faço. Eu faço. Ainda consigo. Mas não é fácil. Há uns 6 meses atrás eu estava com dificuldade de fazer, tive que começar a aumentar o treino nessa parte, assim, mas realmente é bem difícil. Mais alguma pergunta, gente? 10.000 passos. Isso aí, Débora, 10.000 passos. Quem vai amanhã de manhã fazer uma caminhada? Quem vai, coloque aqui qual vai ser o primeiro passo, qual é o primeiro exercício que vocês vão fazer. A caminhada de manhã, o agachamento. Vamos começar? Quem que tá parado e vai começar amanhã? A Débora vai começar. Isso aí, vamos lá, gente. Então, melhor hora para começar é hoje, né?
amanhã então, porque agora já tá tarde, mas amanhã, quem puder já colocar em prática, certo? Muito bom estar aqui com vocês, agradeço a atenção de vocês. Redução do carboidrato, isso aí. Vamos lá. Obrigada por tudo. Espero que tenham gostado do assunto que a gente trouxe. A gente está aberta a tirar dúvidas. Quem quiser deixar alguma pergunta depois lá no Instagram, a gente vai estar respondendo, no Face, tá? E quem não entrou no nosso grupo ainda do Telegram, convido vocês a estarem lá, que a gente vai estar trazendo sempre coisas todos os dias para vocês. Muito obrigada